Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou Pri Castelo e hoje eu queria falar um pouco da minha experiência com o PTC. PTC, o que é o PTC? Pé torto congênito. O meu filho hoje tem 10 meses, o Davi ainda tem 9 meses, vai fazer 10 meses no dia 28, agora, né, de novembro. E ele nasceu com o pé torto congênito bilateral. Como que eu descobri que o Davi tinha PTC? No 6º mês de gravidez, eu fiz uma ultrassom morfológica, acho que todo mundo, acho que toda mulher faz essa ultrassom. E aí a médica falou pra mim, falou, olha, eu tô vendo o pé dele nessa posição. Ela explicou lá e eu não deveria estar vendo os pés dele nessa posição. O pé deveria estar assim, ela usa um termo lá que eu não me recordo, né? E aí falou, olha, ele tem pé torto congênito, mas isso pode ser resolvido com uma cirurgia para dar mais qualidade de vida para ele. Na hora eu fiquei assim, na verdade eu nem soube, assim, eu não tive uma reação, sabe, que eu possa explicar, assim. Eu só perguntei pra ela, ele vai poder andar? E ela respondeu, sim, vai poder andar, desde que você faça o tratamento para ele ter uma qualidade de vida maior. Se vocês optarem em não fazer o tratamento, que era eu e meu marido que estava lá no dia, né? Então ele sim vai andar, só que ele vai andar mancando, ele vai andar torto, né? Vai ter uma locomoção difícil e explicou vários termos lá, né? E eu perguntei pra ela, falei, qual que é a causa, doutora? Por que causa esse problema? Ela falou assim, olha, cientificamente não há nenhum estudo que comprova assim, o que realmente causou essa malformação no pé do seu filho ou de qualquer outro bebê que nasça com essa doença. A gente sabe que é uma doença congênita, de malformação, né, nos ossos, e que pode vir de várias coisas. Por exemplo, o mais comum, que é o que a gente pergunta, é se na família já teve casos recorrentes. No meu caso, do lado da minha mãe, não, eu nunca. Eu até perguntei pra minha mãe se alguém tinha nascido com o pé torto e tal, ela falou que não. Já na parte do meu pai, também não sei porque eu não tive contato com esse meu pai biológico, sabe? Então eu não sei da família dele, não sei o histórico, né? Então, mas aí também eu não fiquei buscando muito. Claro que a gente fica, nossa, mas por quê? E tal. E quando eu saí de lá, eu já corri pra internet pra saber o que era o pé torto congênito. Até na cabeça do meu marido, o pé torto era como se a criança fosse nascer com o pé mais ou menos torto, porque tem criança que nasce com o pé torto e que corrige com uma bota, sem precisar fazer cirurgia, nem outro tipo de procedimento. No meu coração eu já sabia que era algo mais grave, e também porque eu procurei pesquisar, né, e eu via esses pés e tal. Não cheguei a ver fotos, mas vi assim muitos canais do YouTube de médicos falando, mas assim, de publicações muito antigas, lá de 2005, coisa muito antiga, sabe? Então ainda fiquei meio assim, mas ok, ainda esperava por um milagre. Eu, né, frequentei a igreja um tempo com a minha sogra e a gente fez campanha. Algumas amigas minhas lá de Goiânia também, para que ele nascesse com o pé perfeito, não precisasse passar por nenhuma cirurgia e tal. Mas foi a vontade de Deus e eu estava pronta assim para aceitar, se fosse isso também, eu ia lutar até o fim por ele. E foi isso que aconteceu. Dia 28 de janeiro, o Davi nasceu, veio pra mim todo vestido. Eu não vi os pés dele no momento. Eu lembro que quando tiraram ele de mim, o Dr. Rui, que fez o meu parto, foi até mim e falou, Pri, ele realmente nasceu com os pés tortos. Porque até aí ainda tinha uma possibilidade dele não nascer com o pé torto. Por quê? Meu ginecologista, ele falou assim, ó, vou passar um Doppler para você fazer, porque normalmente crianças que têm uma má formação, assim, costumam ter algum problema de coração. Aí a gente fez esse exame super detalhado, a médica foi uma gracinha, me deixou super tranquila.
E não, Davi tava perfeito, coração lá bombando, e ele tava todo se sacudindo, fez até xixi. E ela ficou muito triste porque ela não conseguiu pegar essa cena dele fazendo xixi. A gente tava lá pra ver o coração e tudo que rolou foi o xixi. Foi muito engraçado. Mas assim, tava tudo bem, tudo certo, Davi perfeito, fora essa questão dos pés, né? Daí a gente veio pra casa no dia e mostrei pro Dr. Rui e falou, não, tá tudo certo, então pode ser que ele nem nasça com essa malformação. Então eu fiquei nessa pontinha de esperança, né? Dele nascer perfeito, não precisar de nenhum procedimento. Daí no dia que ele nasceu, ele trouxe ele vestidinho, comer e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi arrancar a meia dele, a calça lá que tava com o pezinho, né? E olhei os pezinhos dele. Eu não senti assim nada demais, sabe? Eu não me coloquei no lugar assim de eu sou menos amada por Deus, por meu filho ter nascido assim, não, pelo contrário, eu senti assim que eu senti uma segurança muito grande e falei pra minha sogra que ficou comigo, falei, olha, ele nasceu com os pés tortos e a gente vai cuidar, é isso que vai acontecer. E minha sogra também é sempre muito firme comigo nessa parte também, então assim, nunca deixou a peteca cair, sabe? A gente sempre nunca se colocou no lugar de coitado, de alguma coisa assim, porque meu filho isso. Claro que a gente não ficou divulgando, tipo assim, meu filho nasceu com a malformação. Teve muitas pessoas que a gente foi contando depois, porque a maioria das vezes o preconceito não é nosso, de mãe, ou do pai, ou dos avós, é de fora. O nosso medo como mãe é do jeito que as pessoas vão olhar para o seu filho e vão encarar isso. Por mais que, pra mim, o que importa é o que eu sinto pelo meu filho, e independente. Mas a gente tem essa proteção, na verdade, né? Então eu quis proteger ele e acabou assim que eu não mostrei pra muitas pessoas. Eu falei pra quem eu deveria falar, que era minha família, minhas irmãs, minha mãe. Tirei foto, mostrei como que era e elas me deram muita força e tal. Apesar que eu já tava super tranquila. A minha intranquilidade, vamos dizer assim, foi na questão de não saber como agir. Porque lá no hospital, as pessoas não sabiam, assim, muito informar, sabe? Parece que o PTC era um negócio, assim, que ninguém nunca ouviu falar. E aí, sim, eu fiquei um pouco insegura. A pediatra falou alguma coisa e falou, olha, eu tenho uma indicação, mas vocês têm que ir para Araçatuba. E a gente ainda não estava preparado para nada, a gente ainda não estava preparado nem para ser mãe e pai. Imagina viajar, levar um filho lá e só meu marido trabalhando. Então a gente pensou, não, vamos iniciar o tratamento dele pelo SUS, né? E aí, mas a gente ficou naquela, não sabia qual médico que tratava, não sabia o que procurava. Então a gente seguiu o caminho que a pediatra mandou, né? Falou, não, vou fazer um encaminhamento, vocês vão lá na clínica de ortopedia, no caso aqui da minha cidade, e aí faz o agendamento. Aí a gente foi lá, conseguiu fazer o agendamento dele ficou assim pra muito longe, porque toda a pesquisa que eu fiz, o correto era que o bebê já saísse da maternidade usando esse gesso. Só que como não tinha essa informação, parecia assim que o ginecologista também, eu acredito que apesar do Dr. Rui ser assim, eu amo o Dr. Rui de paixão, é um ótimo ginecologista, mas não é a área dele, né? Mas eu senti assim que ficou assim no ar do que fazer, do que não fazer, e a gente tava assim, eu operada, e eu não tava pensando direito, eu não sabia o que perguntar, sabe? Então ficou aquela coisa no ar. Então quando a gente saiu do hospital com 5 dias, foi lá na doutora Márcia, que é a pediatra até então do Davi, e ela encaminhou lá para a clínica de ortopedia. E aí com 2 era pra gente ir lá em março. Então assim, já ia atrasar demais o tratamento dele. E ela mesma falou, não, vocês ligam lá, vão lá, ver se tem como colocar esse tratamento pra mais perto, porque isso não pode demorar. Aí eu fui lá pessoalmente, conversei
E aí conseguimos adiantar um mês antes, era para março, então a gente colocou o primeiro gesso dele em fevereiro. Ele já estava ali com 19 dias, mais ou menos. Quando a gente chegou lá, o ortopedista não explicou nada assim pra gente. Era como se a gente já chegasse lá e a gente já sabia tudo. Por que era o pé torto, por que acontecia e não sei o que. E sabia porque assim, eu procurei saber na internet. Mas é tão vago. Agora, eu acho que por tantas mães, tantas bebês que agora já trouxe mais pra internet e hoje está aberta para isso, já tem mais informação. Hoje, se você buscar pé torto congênito, vai ter várias mães explicando muita coisa. Eu tô falando a experiência que aconteceu comigo, que eu ouvi de médicos, né? Mas eu acho assim que quem deveria me dar a segurança mesmo, assim, do que era, como que era o tratamento, me tranquilizar naquele momento, seria o ortopedista. E isso não aconteceu. O ortopedista que atendeu fez o tratamento com a gente até o 8º mês, mas assim, eu entalada até o pescoço. E por ser SUS, eu não podia ficar falando, eu tenho que trocar de médico, eu não podia fazer isso, porque esse aqui é considerado um dos melhores médicos ortopedista. Ele não é experiente no pé torto congênito, mas ele é experiente na ortopedia geral, né? Então, assim, claro, ele chegou lá, ele não era leigo, ele sabia do que se tratava, mas ele não teve aquela conversa de médico e mãe, pai, sabe? A gente ficou assim meio... Até quando eu saí de lá, eu falei, poxa, mas ele não falou nada. Literalmente, gente, a gente chegou lá com o Davi, ele perguntou o que o Davi tem. Eu falei assim, não, ele nasceu com os pés, pé torto congênito, mostrei os pés pra ele. Até porque já tinha como ele ver, porque eu não colocava meia no Davi, assim, não era muito de colocar meia nele, porque ele é muito calorento. E aí ele só pegou, anotou assim, trouxe encaminhamento, anotou assim e falou assim, vai lá no gesso, coloca o gesso a cada 15 dias, a gente vai acompanhar. E foi só isso. Não teve nada. Eu fiquei assim, cara, fiquei indignada, assim, falei, tudo bem, né? O médico, ele não tem que estar ali pra te... Ele atende milhares de pessoas, ainda mais ali no SUS, eu tenho noção, tava lotado. Mas não custa, eu acho que não custa nenhum profissional chegar e falar, mãe, pai, é assim, o tratamento vai ser assado, os cuidados são esses, não. Tudo isso daí foi ou os meninos do gesso, que eu perguntei, porque na verdade eu tinha até um pouco assim de receio de falar com o médico, porque ele era um senhor muito fechado e tal, então eu preferi não conversar. E meu marido também não fez muitas perguntas, não fez nenhuma pergunta, na verdade a gente estava esperando o aconselhamento do médico. Como não houve, a gente foi para o técnico de gesso, perguntou, fez várias perguntas, eles explicaram muitas coisas pra gente. E outras coisas eu vi na internet. Então, assim, os cuidados de molhar o gesso, como que seria esse gesso, como que seria a colocação e a retirada desse gesso, tudo foi lá com o pessoal os técnicos do gesso. E assim foi, cada 15 dias, o primeiro gesso, gente, o primeiro gesso é terrível, 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 terrível. Eu acredito, o médico falou que pro bebê não, mas no meu coração, eu acredito que o primeiro gesso foi assim, terrível, tanto para nós pais, como pro meu filho, ou para outro bebê. Quem é mãe aí que tem filho PTC vai concordar comigo. Porque mexeu na estrutura, você vê, o pé dele tá completamente virado pra cima, ele pega o gesso, faz a colocação do gesso, o pé dele dá uma esticada, e ele gritou mesmo e chorou muito, sabe? E o médico falava, não, é só um desconforto. Mas eu não acredito que o primeiro gesso seja um desconforto. Eu acredito que realmente foi dolorido, porque ele chegou em casa, assim, o Davi, ele é sempre muito risonho, desde o dia que nasceu. E ele não queria graça, sabe? Tava muito pequenininho, ele só tinha 1 mês e meio. E assim, foi difícil. Quando eu cheguei aqui,
Eu até cheguei a dar um remedinho pra ele, porque ele gemia, né? Então, eu acredito que o primeiro gesso não foi só o desconforto, doeu mesmo. E aí passa aquele 1 milhão de coisas na sua cabeça, né? Primeiro, quando ele chegou aqui, ele ama tomar banho. Então eu dava banho antes do gesso. Ele ficou 1 mês e meio tomando banho na banheira normal, no trocador que a gente tinha, né? E aí quando chegou aqui, eu pensei, agora, como é que eu vou dar banho nesse menino com esse gesso pra não molhar, porque não pode molhar de jeito nenhum. Primeiro porque se molhar fede, né? E nem só pela questão desse fedor, porque fica úmido, pensa, a perna da criança é muito frágil e tal, pode dar alguma bactéria, alguma coisa. Eu sempre pensei por esse lado, sabe? Então, aí eu peguei, tava guardando alguma coisa na geladeira e eu sempre guardo as carnes naqueles saquinhos que a gente comprou no supermercado. E veio isso pra mim. Eu falei, quer saber? Eu vou usar esse saquinho pra dar banho no Davi. Enrolei a perna dele, passei uma fita, joguei água nele, e ele gosta que joga água. Então aquilo ali já aliviou meu coração, porque eu pensei, nossa, vou ficar dando banho de toalha nele a vida toda, até chegar lá a época de se realmente ele for precisar fazer cirurgia, né? Mas não, graças a Deus, iluminou na minha cabeça e eu consegui dar um banho nele da forma boa, assim, jogar água, lavar mesmo, sabe? Só não molhava lá as perninhas. E aí com o tempo ele foi crescendo, eu fui mudando, adequando a forma de dar banho nele, né? Por último, eu dava banho nele em cima da cama até outro dia, porque o trocador já estava muito pequeno para ele se sacudia demais. Então, é isso, assim, o primeiro gesso pra mim foi doloroso. No segundo gesso, já não foi. No segundo gesso ele chorou, assim, porque tem a serra que faz muito barulho. E pra retirada desse gesso, deu um pequeno cortezinho na perna dele. Ele sentiu, claro, eu senti. Na hora eu sabia, cortou. E até o rapaz do gesso ficou super sem graça, sabe? Ficou muito assim. Ele ficou muito sentido de ter. Eu super entendi, falei, olha, eu sei que pode acontecer, por mais que é um bebê, a gente tem que ter muito assim, cautela, né, com criança. Mas infelizmente aconteceu, cortou. Quando chegou em casa com o segundo gesso, ele já tava de boa. Já tava jogando a perna pra cima, coisa que eu achei que ele não ia fazer. Então ele pegava o gesso, ele segurava, sabe, como se fosse colocar o pé na boca. Ele não teve problema nenhum com o gesso, ele ficou muito. Inclusive ele tem uma força muito grande nas pernas, acredito por causa desse gesso. E assim foi trocando esse gesso até o 8º mês. Aí, quando chegou no 8º mês, o médico do SUS falou que não tinha jeito, que o caso dele ia ter que operar. Um pé tinha voltado bastante, mas o outro ainda era muito grave, ia ter que fazer a cirurgia. Aí a gente perguntou pra ele quanto que sairia essa cirurgia particular. Aí o médico até pediu que a gente fosse no escritório dele, a gente foi no consultório dele, fez o orçamento lá, mas assim, como a gente já não tinha uma dinâmica muito grande com o médico, não trocava meia palavra, a única vez que, assim, meio que se interessou mesmo pelo assunto foi quando a gente procurou ele para fazer a cirurgia particular. Então, foi a nossa primeira conversa. Aí ele tirou todas as dúvidas, porque aí eu tinha pergunta em cima de pergunta, ele respondeu tudo. Foi assim, muito, muito respeitoso, muito brando com as respostas. Passou uma segurança muito grande pra gente. Mas eu ainda ficava com o pé atrás, porque ele falou da cirurgia, que era feito um corte, e a cirurgia duraria de 3 a 4 horas, e aquilo ali eu fui só murchando, né? Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma cirurgia, esperar meu filho assim durante 4 horas numa cirurgia de tendão? E fiquei ali me perguntando. Aí a gente foi em outro médico aqui na cidade também, ele também muito bom, passou uma segurança muito grande. Inclusive ele operou a primeira criança com PTC aqui em 1900 e lá vai bolinhas.
Então ele era um médico até então experiente, sim, né? O outro a gente não soube, não teve informação, o que já cuidava dele ter experiência em cirurgia de tendão de Aquiles, no caso em bebês, né? Eu sei que em adulto ele tem uma vasta experiência, mas em bebês aqui nós não encontramos um cirurgião. Daí, quando a gente voltou lá na doutora Márcia, ela falou de novo desse médico lá de Araçatuba que ela tinha indicado lá no início. E aí ela falou a mesma coisa, falou, olha, não opera aqui não, porque aqui não tem UTI, faz um esforço para vocês irem lá para Araçatuba, que uma amiga minha que é médica também, o filho dela também nasceu com pé torto congênito, e tem um mês que a criança operou, a criança parece que só tinha um mês de vida ou dois, não me lembro. E aí eu pensei, falei, poxa, é mesmo, né? Tipo assim, é médica, ela poderia até ir pro Rio de Janeiro se ela quisesse pegar o melhor médico lá, porque tem médico de referência no Rio. E como ela tem dinheiro, deve ter plano de saúde, pra ela ia ser fácil. Pensei, aí eu e meu marido, a gente sentou, conversou, falou, vamos realmente levar lá em Araçatuba, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance pra fazer o Davi ter uma qualidade de vida melhor. E então a gente levou lá na Ortotrauma, chamou Ortotrauma, o nome do médico é Francisco Soro, é um médico, nossa, que foi enviado de Deus. Se a gente tivesse ido atrás dele na época que a doutora Márcia falou, assim que o Davi nasceu, Davi tinha operado pequenininho. Ele não tinha passado por esse processo, esse sofrimento todo de põe gesso, tira gesso durante esses 8 meses. Não. Que é uma das primeiras coisas que ele falou assim, olha, não precisava ele ter usado essa quantidade de gesso até hoje. Não, hoje em dia não se usa mais isso. Ele usou essa palavra, sabe? Ele falou, isso aí com 1 mês, 2 meses, no máximo ele ia iniciar com gesso. Com 4 trocas, até 8 trocas, a gente já podia fazer a cirurgia. A cirurgia é simples, dura em torno de 40 minutos. Só que no caso dele não vai ser tão simples assim, porque por ele já ter essa idade, já tá tarde. Então eu vou ter que anestesiar ele geral, né? Então assim, foi bom por um lado, trouxe um aconchego muito grande pro nosso coração. E foi ruim por outro, porque a gente não tinha noção nenhuma que existia esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia que ela praticamente nem corte ele faz um furo, é um único furo mesmo, sabe? Não tô exagerando. Se vocês procurarem uma hora aí, eu acho que tem 1 ou 2 vídeos que eu vi aí no YouTube falando dessa cirurgia, chama penotomia de tendão de Aquiles. Eles furam e puxa como se tivesse, puxa o tendão literalmente, assim, sabe? E coloca no lugar. E foi maravilhoso, né? Depois eu vou fazer um vídeo fazendo um relato da cirurgia e eu conto um pouco mais pra vocês, né? Então, assim, basicamente eu tenho 1 milhão de coisas pra contar, mas se eu for contar, eu vou passar a noite inteira aqui com vocês. E aí vocês nem vão querer me assistir, porque já falei até demais, né? Então é isso, ó, pé torto congênito é tratável, tem tratamento, pelo SUS um pouco mais complicado, pelo menos na minha cidade, não sei na cidade de vocês, porque aqui a gente não tem ortopedista pediátrico, então assim, se tiver um ortopedista pediátrico já é meio caminho andado. Todos os ortopedistas que tem aqui até então, tudo que eu pesquisei é ortopedista geral, né? Não tem um específico, assim, pra ter pé torto congênito. Então, basicamente é isso. Pé torto congênito é uma formação que dá em bebês ainda no ventre da mãe. Tem como descobrir através de uma morfológica, muito difícil. Às vezes passa despercebido. Eu já li alguma coisa aí no YouTube que mãe descobriu quando o filho nasceu. Porque passou na morfológica, a médica não viu, ou o médico não viu. E a mãe descobriu, levou aquele baita daquele susto, né? No início. Mas, gente, é um bebê, a gente ama da mesma forma como se ele tivesse um pé normal. Os cuidados são os mesmos, sabe? O Davi não tem nada assim de extraordinário. Ai, meu filho é especial,
por causa disso ou daquilo. Não, ele é um bebê normal como outro qualquer, sabe? Eu não vejo defeito, não vejo dificuldade. Claro que fez a cirurgia, agora vai acompanhar, vai ficar muitos anos aí acompanhando para ver como vai ser o desenvolvimento dele. Então, assim, eu não tenho noção, não tenho como falar se ele vai precisar operar mais pra frente, como que ele vai andar. Isso aí eu ainda não tenho como falar. Mas eu só sei que ele já tá engateando. Algumas vezes ele já tenta firmar o pé, assim, mas ele ainda não consegue. Até porque ele só tem 10 meses também. Então, o mês que vem, a gente vai voltar lá em Araçatuba. Vou tentar gravar pra vocês, se o médico autorizar lá. Talvez eu até grave um pouquinho da conversa nossa lá. Vou tentar. Não sei se eu vou conseguir também, porque normalmente quando a gente viaja, o Davi costuma ficar um pouco assim agitadinho e só quer eu. Então não dá pra gravar. Mas se der pra gravar, eu vou gravar. Nem que seja contando o relato, alguma coisa assim. Então é isso. Esse vídeo é mais pra tranquilizar assim, um pouco das mães, apesar que foi um pouco assustador pela questão do gesso, que o primeiro gesso é um pouco doloroso, mas o segundo, o terceiro e o restante pra frente podem ficar tranquilas que o bebê não sofre. Quem sofre somos nós, porque a gente pensa, tá esquentando a perninha, tá coçando, mas o bebê, ele não entende ainda essas coisas. Então, o Davi teve vezes que a gente foi trocar o gesso, que ele chorou porque trocou, porque ele já tava assim tão dependente do gesso, que as últimas vezes que foi trocar, quando ele sentia a perna bamba, ele começava a chorar. E aí quando o rapaz começava a envolver a perna dele na bandagem lá para fazer o gesso, ele parava. Então eu entendi que ele estava sentindo falta do gesso. Ele acostumou. Os bebês, eles acostumam muito fácil com as coisas, sabe? Então quem sofre mesmo com o tratamento somos nós. Eu vi pessoas desistir do tratamento, infelizmente. Eu espero que retorne um dia, porque primeiro o médico assim, é um pouco duro, não é muito de conversar, não passa tranquilidade pra gente. E segundo, porque tem essa questão da criança chorar, espernear, e toda vez vai ser assim, a maioria das vezes ele vai reclamar, a criança vai reclamar. Aí o que acontece? O pai, a mãe ou a avó fica com dó e prefere manter a criança do jeito que ela tá. Só que, gente, a gente tem que pensar na nossa criança quando ela estiver na escola, quando ela for trabalhar, quando ela for para uma faculdade. Como que vai ser a qualidade de vida dessa criança? Eu sempre pensei por esse lado. Por mais que me doesse, às vezes que Davi ficou machucado, a perninha dele ficava roxa, mas eu sempre pensava como que vai ser a qualidade de vida dele daqui 10 anos, sabe, daqui 20 anos. Então, assim, a gente tem que pensar no bem-estar deles, né? É doloroso agora, daqui 7 anos, daqui 7 anos nada, daqui 2 anos eles já não se lembram mais. O Davi tem 2 meses, ele fez a cirurgia em setembro, ficou com gesso até em outubro, ele tá com 1 mês sem o gesso. Então, ele nem lembra mais de gesso. Às vezes eu pego, que eu guardei alguns ali, eu vou separar um pra colocar numa moldura e deixar aí, depois quando ele crescer ele vê o que faz. E ele brinca com aquilo, ele nem lembra. Então, assim, o sofrimento é realmente nosso. Então a gente tem que lembrar, tem que pensar no bem-estar dele. Qual que vai ser a qualidade de vida dele daqui a um tempo, sabe? É um pouco sofrido, sim, né? A nossa consciência, a gente fica pensando, nossa, mas ele tá passando por tudo isso, mas tá passando por tudo isso agora, pra lá na frente ele ter um retorno. Pra lá na frente ele não sofreu um bullying, não ficar chamando ele de Zé Tortinho, ou de não sei o que, ou papapá, dando esses nominhos, né, que a gente sabe que na escola tem. Até a gente que é considerado normal tem. Imagina uma criança que nasce com alguma deformidade, né? Então, assim, as mães que pensam em desistir, os pais, os avós, não desistam, sabe? Hoje dói, mas amanhã eles nem vão lembrar mais.
qualidade de vida é o que o nosso filho precisa, é o que o seu neto precisa, o seu filho, o seu sobrinho. Então, se você conhece alguém que tem esse problema, fala, mesmo que seja pelo SUS, mesmo que vá demorar, porque a cirurgia do Davi, sim, se a gente fosse esperar até hoje, não tinha feito. Então, assim, a gente buscou todo o recurso que nem tinha, na verdade, né? Que eu falo assim, que meu marido, ele foi um homem, assim, extraordinário, porque ele não mediu esforços, a gente realmente não tinha da onde tirar, e a gente foi lá e parcelou todas as vezes que dava para parcelar, e tá pagando, a gente vai conseguir pagar, tá quase terminando já, na verdade, e fez particular mesmo, sabe? Eu tenho certeza que Deus vai recompensar ele, assim, infinitamente mais, né? O Davi, eu creio que ele já é um filho, assim, de Deus para nós, né? Que foi enviado para nós e que vai nos dar muito retorno de felicidade, de alegria e quem sabe até financeiramente também, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para rolar, o tratamento dele ainda vai seguir e eu espero que vocês fiquem aqui e acompanhem a nossa rotina com ele, como que tá sendo o tratamento, como que tá sendo a recuperação da cirurgia, né? E é isso, né? Eu peço que quem passou por aqui, quem ficou por aqui até agora, se inscrevam no canal. É um canal simples, de pessoas simples, mas que quer trazer informação, quer mostrar como é a vida no dia a dia, quer mostrar que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, sabe? A gente precisa de saúde e correr atrás do seu ideal. Meu ideal hoje é que meu filho fique bom, que ele cresça, que ele se desenvolva com muita saúde, que ele ande, que ele corra, que ele joga futebol, e é isso. Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui essa noite com vocês. Eu esperei o Davi dormir para vir fazer esse vídeo aqui. Inclusive, peguei o quarto dele emprestado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. A gente se vê. Eu acho que o próximo vídeo eu vou falar assim, detalhes da cirurgia, de como foi, onde que eu fiquei hospedada. E se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.